Na vida, quem se compromete sem estratégia entrega seu poder de graça. Enquanto muitos escolhem um lado e lutam por causas externas, os verdadeiros jogadores do poder permanecem livres, observando e controlando o jogo de cima. A Lei 20 do livro As 48 Leis do Poder ensina um princípio que poucos compreendem. Não se comprometa com ninguém, mas seja desejado por todos. Isso não significa viver isolado ou sem propósito, mas sim preservar sua independência e evitar se tornar uma peça previsível no tabuleiro dos outros. Aqueles que se alinham cegamente a uma causa, um partido ou uma ideologia acabam se transformando em ferramentas para quem realmente detém o controle. No momento em que você se compromete sem um retorno estratégico, perde sua liberdade de escolha. O segredo está em manter-se neutro, observando atentamente os movimentos ao seu redor. Ser independente faz com que diferentes grupos tentem conquistar você. Quando todos querem sua aprovação, você ganha influência e controle. Ao invés de se prender a um único lado, você se torna alguém que todos desejam ter por perto. A maior vantagem da neutralidade é a capacidade de enxergar as situações com clareza. Quem está emocionalmente envolvido em uma causa perde a visão estratégica. Mas quem se mantém independente consegue perceber oportunidades que passam despercebidas pelos outros. No mundo do poder, ser cortejado é infinitamente mais valioso do que ser comprometido. Essa é a essência da Lei 20. Liberdade, influência e controle pertencem àqueles que sabem a hora de se aproximar e a hora de recuar. 1. Os benefícios da neutralidade. Manter-se neutro não significa ser indiferente, mas sim ser estratégico sobre onde colocar sua energia. Aqueles que dominam essa arte compreendem que o verdadeiro poder está em não se amarrar a compromissos que limitam suas opções. O compromisso cego prende, a neutralidade liberta. Quando você se mantém independente, sua liberdade de escolha permanece intacta. Você não precisa seguir ordens de um grupo, nem justificar suas decisões para ninguém. Isso lhe dá a capacidade de se movimentar sem amarras, adaptando-se às circunstâncias conforme sua própria vantagem. Quem está preso a um compromisso não tem essa flexibilidade. Além disso, a neutralidade gera um efeito psicológico poderoso nas pessoas ao seu redor. Quando você não toma lados, os outros começam a disputar sua atenção. E quanto mais disputado você é, mais valioso se torna. Empresas fazem isso com clientes, governos fazem isso com alianças, e indivíduos podem aplicar a mesma lógica na vida pessoal e profissional. Imagine um profissional altamente qualificado no mercado de trabalho. Se ele se compromete rapidamente com uma oferta, sua posição de negociação enfraquece. Mas se ele mantém a neutralidade e deixa que diferentes empresas disputem por ele, seu valor cresce exponencialmente. O mesmo ocorre nas relações sociais e nos negócios. Quem é cortejado tem o poder. Outro grande benefício da neutralidade é evitar ser manipulado. Quando você se envolve emocionalmente em uma causa ou grupo, perde sua autonomia. Torna-se previsível, controlável e vulnerável às intenções de terceiros. Os verdadeiros jogadores do poder nunca permitem que suas emoções sejam usadas contra eles. Ser neutro não significa ser passivo. Significa observar, analisar e agir no momento certo sem se tornar refém de nenhum lado. Essa é a chave para manter controle absoluto sobre sua própria vida. 2. Como as massas são manipuladas. A maioria das pessoas não percebe que sua energia está sendo drenada por distrações cuidadosamente planejadas. Política, religião, futebol, celebridades, tudo isso é usado para prender a atenção das massas, enquanto os verdadeiros jogadores acumulam poder e riqueza.
A realidade é simples. Quanto mais você se envolve emocionalmente com algo que não controla, mais fácil é ser manipulado. O sistema foi desenhado para manter as pessoas ocupadas com batalhas que não trazem nenhum benefício real. E enquanto elas brigam, discutem e perdem tempo, os verdadeiros tomadores de decisão operam nos bastidores sem serem incomodados. Esse é um dos truques mais antigos da humanidade: dividir para conquistar. Os governantes da Roma antiga já sabiam disso e criaram a estratégia do pão e circo. Eles garantiam que o povo tivesse comida e entretenimento, enquanto tomavam todas as decisões que realmente importavam. Hoje a lógica é a mesma, mas os métodos mudaram. As redes sociais, os debates políticos e os escândalos midiáticos cumprem esse papel. As pessoas gastam horas debatendo sobre figuras públicas que nem sabem de sua existência. Elas defendem políticos como se fossem parte da família. Idolatram artistas que nunca farão nada por elas. E no final, enquanto essas figuras lucram e acumulam mais influência, o cidadão comum fica apenas com a ilusão de participação. Os verdadeiros poderosos não perdem tempo discutindo nas redes sociais. Eles não entram em brigas por times, partidos ou ideologias. Eles entendem que a energia deve ser investida no próprio crescimento, e não em disputas que só beneficiam quem está no topo. A chave para sair desse ciclo é simples, mas exige disciplina. Pare de desperdiçar sua energia em causas que não te trazem retorno. Concentre-se em fortalecer sua própria posição, em vez de lutar por aqueles que nunca lutarão por você. 3. A armadilha do compromisso emocional. Muitas pessoas dedicam sua vida a defender políticos, artistas e times de futebol como se fossem causas sagradas. Elas brigam, se estressam e até perdem amizades por figuras que nem sabem que elas existem. Mas o que essas pessoas ganham em troca? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Nenhum desses ídolos se importa com você. Políticos só precisam do seu voto. Celebridades só querem sua atenção para vender produtos. Times de futebol veem os torcedores apenas como consumidores. O compromisso emocional com essas figuras só serve para uma coisa: te manter distraído e manipulável. Pense por um instante. Se você se sacrificasse por uma dessas causas, alguém faria o mesmo por você? Se um político que você defende soubesse da sua existência, ele se arriscaria para te proteger? Se um cantor que você idolatra te visse em dificuldade, ele te ajudaria? Se um time de futebol falisse, ele te pagaria alguma indenização? O compromisso emocional cega e desvia sua atenção do que realmente importa. Enquanto você defende alguém que não te conhece, sua vida continua passando. Os poderosos entendem isso e nunca se comprometem emocionalmente com nada que não traga um benefício claro. Os estrategistas do poder sabem que o jogo não é sobre paixão, mas sobre influência. Eles analisam friamente cada situação antes de agir. Nunca se deixam levar por emoções e sempre se perguntam: isso realmente vai me beneficiar? Aqueles que conquistam independência emocional enxergam o mundo com mais clareza. Eles não se deixam levar por histeria coletiva, nem caem em armadilhas emocionais criadas por quem quer controlá-los. Eles escolhem seus compromissos com inteligência e sempre com um objetivo claro. Se existe algo pelo qual você deve lutar, que seja por você mesmo. Porque no final, a única pessoa verdadeiramente interessada no seu sucesso é você. 4. O perigo de carregar rótulos. Em um mundo onde a polarização domina, assumir um rótulo é tornar-se um alvo. Seja político, ideológico ou social, qualquer posicionamento público pode ser usado contra você. E o mais perigoso, os verdadeiros jogadores do poder nunca se expõem dessa forma. O problema de se rotular é que você automaticamente entra em um grupo, e grupos têm regras.
Você perde o direito de pensar livremente porque qualquer opinião contrária ao seu lado será vista como traição. A partir do momento em que você se define como algo, seu comportamento precisa seguir essa identidade. As pessoas se deixam seduzir por rótulos porque precisam pertencer a algo. Mas pertencer significa também abrir mão da individualidade. Aqueles que verdadeiramente comandam o jogo nunca escolhem um lado fixo. Eles transitam entre grupos conforme suas necessidades. Assumir um rótulo pode custar caro. Muitas pessoas perdem oportunidades de emprego, relacionamentos e até segurança física por causa de posicionamentos públicos. E no final, os líderes dessas ideologias e partidos nunca estão lá para ajudá-las quando algo dá errado. A história mostra que aqueles que se mantêm neutros sobrevivem às mudanças políticas e sociais. Eles observam de longe enquanto os fanáticos se destroem em conflitos que não levam a lugar nenhum. Eles entendem que a realidade não é preto e branco, é um tabuleiro onde apenas os mais inteligentes vencem. Quem se rotula abre mão do próprio poder. Quem se mantém livre tem a capacidade de adaptar-se a qualquer cenário, sem ser perseguido ou usado como peça de jogo. A regra é clara. Não seja previsível, não se amarre a rótulos e jamais entregue sua identidade a uma ideologia. No final, os extremos brigam entre si, mas quem realmente comanda o jogo nunca escolhe um lado. 5. O custo do compromisso cego. Comprometer-se cegamente com uma causa é como apostar todo o seu dinheiro em um jogo onde as regras são controladas por outros. Você coloca tempo, energia e até dinheiro em algo que, na prática, só beneficia aqueles que estão no topo. E quando você percebe que foi usado, já é tarde demais. A verdade é que o sistema incentiva o envolvimento emocional com política, esportes e entretenimento, porque isso mantém as massas distraídas. Enquanto você gasta horas brigando por um partido, um time ou um artista, os verdadeiros poderosos seguem acumulando riqueza e influência. E o pior, eles contam com a sua lealdade cega para continuar no controle. Os estrategistas do poder nunca gastam energia com batalhas que não trazem retorno. Eles sabem que o tempo é o ativo mais valioso que existe e investem apenas no que pode trazer crescimento real. Enquanto isso, a maioria das pessoas se entrega a discussões intermináveis que não mudam nada em suas próprias vidas. Olhe à sua volta. Quantas pessoas perderam anos defendendo políticos que depois sequer lembraram que elas existem? Quantas gastaram fortunas seguindo ideologias que não trouxeram benefício algum? Quantas brigaram e romperam laços por questões que, no fim, só serviram para dividir e enfraquecer a sociedade? O compromisso cego destrói seu potencial porque te prende a uma narrativa que não é sua. Enquanto você briga por uma bandeira, alguém mais inteligente está usando essa mesma bandeira para lucrar. E no final, quando o jogo muda, aqueles que realmente se beneficiaram seguem em frente, enquanto os comprometidos ficam para trás. A lição é clara. Antes de se comprometer com qualquer coisa, pergunte-se o que você está ganhando com isso. Se a resposta for nada além de emoção passageira, é hora de repensar suas prioridades. 6. Estratégia de poder. Ser enigmático e neutro. Os verdadeiros mestres do poder nunca revelam totalmente suas intenções. Eles permanecem enigmáticos, neutros e sempre um passo à frente dos outros. Essa estratégia não apenas os protege, mas também os torna irresistíveis para aqueles que buscam sua aprovação. Ser previsível é um erro fatal. Quando as pessoas sabem exatamente o que você pensa, como age e em quem confia, elas podem manipulá-lo facilmente. Mas quando você mantém um ar de mistério, torna-se imprevisível e por isso respeitado.
Os mais poderosos da história sempre se recusaram a tomar partidos definitivos. Eles entendiam que a neutralidade não é fraqueza, mas sim uma posição estratégica. Quando ninguém sabe ao certo de que lado você está, todos tentam conquistá-lo. Essa técnica permite que você jogue os grupos uns contra os outros sem precisar se comprometer. Se todos querem sua atenção, sua posição se fortalece. Se ninguém consegue prever seus movimentos, você se torna intocável. O segredo está em controlar as informações que você libera. Fale menos do que o necessário. Nunca deixe claras suas lealdades. Seja gentil com todos, mas jamais se comprometa de maneira definitiva. Dessa forma, você cria um ambiente onde todos te desejam, mas ninguém pode te controlar. Pessoas comuns falam demais, se expõem demais e tomam lados sem pensar. Os estrategistas do poder fazem o oposto. Observam, analisam e só se movem quando há um benefício claro. A neutralidade estratégica não significa que você nunca tomará decisões. Significa que você escolherá quando e como agir, sem ser forçado por pressões externas. E essa é a verdadeira liberdade, agir conforme sua própria vantagem, sem ser refém das expectativas alheias. 7. O exemplo de Elizabeth I da Inglaterra. A história está repleta de líderes que usaram a neutralidade como arma de poder. Mas poucos fizeram isso com tanta maestria quanto Elizabeth I da Inglaterra. Ela entendeu desde cedo que o verdadeiro domínio não está em alianças rígidas, mas sim em manter todos ao seu redor incertos e dependentes de sua aprovação. Elizabeth recusou inúmeros pedidos de casamento de reis e príncipes poderosos. Ela sabia que um casamento a amarraria a uma aliança fixa e limitaria sua autonomia. Ao permanecer solteira, conseguiu manter diferentes nações interessadas em conquistar seu favor, sem jamais se comprometer. A cada proposta de casamento, ela alimentava esperanças sem dar respostas definitivas. Isso fazia com que reis e diplomatas se curvassem diante dela, oferecendo riquezas e vantagens em troca de uma possível união. Mas Elizabeth nunca disse sim, e por isso sempre manteve o controle da situação. O resultado foi extraordinário. Enquanto outros monarcas ficavam presos em alianças políticas que muitas vezes levavam a traições e guerras desnecessárias, Elizabeth governava com liberdade total. Ela usou sua posição para fortalecer a Inglaterra e consolidar seu reinado como um dos mais bem-sucedidos da história. Ao não se comprometer com ninguém, Elizabeth fez com que todos se comprometessem com ela. Seus inimigos não podiam prever seus movimentos. Seus aliados nunca se sentiam seguros o suficiente para traí-la. Ela transformou a neutralidade em uma arma poderosa. O exemplo dela nos ensina que quem se mantém livre de compromissos desnecessários sempre terá vantagem sobre aqueles que se aprisionam em alianças e lealdades cegas. O poder não está em se entregar a um lado, mas sim em ser desejado por todos. Se há uma lição fundamental sobre o poder, é esta: só se comprometa quando houver um benefício claro para você. A lealdade cega e o envolvimento emocional com causas externas são armadilhas que enfraquecem sua posição e desviam seu foco do que realmente importa. Os verdadeiros jogadores do poder não desperdiçam energia com debates sem sentido, ídolos passageiros ou disputas que não trazem retorno. Eles investem sua atenção no que pode fortalecer sua posição, aumentar sua liberdade e garantir sua autonomia. Quem compreende essa estratégia se torna menos manipulável. Você começa a enxergar além das distrações que mantêm a maioria presa em ciclos de frustração e impotência. Você aprende a escolher suas batalhas com inteligência e a preservar sua independência a todo custo. A pergunta que fica é:
Você quer ser um peão ou o estrategista do tabuleiro? A resposta está nas suas escolhas diárias. Cada vez que você se envolve emocionalmente com algo que não te fortalece, está cedendo poder. Cada vez que se mantém neutro e analisa friamente a situação, está acumulando vantagem. Isso não significa viver sem princípios, mas sim entender que sua maior lealdade deve ser a si mesmo. Proteger sua independência é a base para qualquer conquista real. E aqueles que compreendem essa regra sempre estarão em posição de vantagem sobre os que se deixam levar pela maré. O conhecimento desse princípio é essencial para alcançar poder e liberdade pessoal. E se você deseja aprofundar ainda mais seu entendimento sobre estratégias de influência e controle, o livro As 48 Leis do Poder é uma leitura indispensável. Os que dominam essas leis não são manipulados pelo jogo, eles controlam o jogo. Se esse conteúdo abriu sua mente e fez você enxergar o jogo do poder de uma nova forma, então chegou a hora de agir. Se inscreva no canal agora para continuar aprendendo estratégias que vão fortalecer sua posição no mundo. Curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E aqui vai um desafio para você. Deixe nos comentários a seguinte frase para mostrar que você realmente entendeu a essência dessa lei. Eu entendi a mensagem. Escreva essa frase nos comentários para que eu saiba que você está comprometido com a sua própria evolução. E lembre-se, quem domina as regras do jogo nunca é peão. Sempre é o estrategista.